Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia, boa terça-feira, tudo bem? Bom dia, Patrick. Seja bem-vindo, Patrick. Obrigado. Você estava numa cidade amazônica, exemplo para o Brasil, Muito bonito. Exemplo de comportamento urbano legal, uma cidade que cresceu planejada, uma cidade que você sentiu de que o trânsito é menos estressante, as pessoas são mais felizes, né? As pessoas andam na rua, ruas largas. A segunda cidade, bem Patrick, sinalizadas. Bem sinalizadas. Olha, são elogios e fatores importantes, Patrick, que você tem colocado desde o início do programa. E uma das coisas interessantes, nós inclusive discutimos isso. Boa Vista foi a segunda cidade do Brasil que adotou a prioridade ao pedestre, ao atravessar. Não precisa o semáforo, não precisa nada, precisa ele levantar a mão que o condutor dos veículos, o motociclista, o motorista do ônibus, do veículo, né, de carga pesada, do veículo particular, para que ele dê prioridade. Ou seja, uma questão de educação de trânsito. Educação, de comportamento urbano, de comportamento de acolhedor, aquela figura que é mais importante para as cidades, que é o pedestre. Agora, uma coisa que eu percebi lá que eu achei muito interessante, eu ainda não tinha visto, eu não fui para muitas cidades do Brasil também, mas já fui para algumas, e lá, além dos nossos famosos corujinhas, né? Que lá eles não conhecem esse termo, inclusive, né? Falei corujinha, o quê? O que é corujinha? O pardal, né? O radar, enfim. Além desses que multam se você passar acima da velocidade, eles têm uns educativos também, né? Que ficam mandando uma mensagenzinha. Então vamos supor que tem ali um radar que não multa, tá, gente? Mas é de 40 km. Se você passar 50, ele manda mensagem. Cuidado. Se você passar muito acima, ele perigo. Se você passar abaixo, ele fala parabéns. Ele não multa. Esse específico, mas ele traz pelo menos essa, de certa forma, é uma educação no trânsito também, né? Patrick, olha, eu acho que esses parâmetros é exatamente isso que se defende, né? Se defende exatamente isso, num processo educativo, num processo de monitoramento, num processo quando ele exagera, o motorista ou o condutor, ele é penalizado, tem o seu direito de defesa, tem o seu direito de apelar, enfim, mas existe um processo educativo e um processo de adesão. Eu te digo isso, o espírito de Boa Vista é o espírito da segurança viária para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista, para o motorista do ônibus, para o motorista do automóvel. Essa é a convivência harmônica que nós defendemos para a cidade. Claro, uma cidade menor, uma cidade que foi crescida. Patrick, comparando esses últimos noticiários que surgiram em Manaus, né? E no Brasil todo, nós temos de 20 favelas no Brasil, nós temos 6 que estão em Manaus. Essas 6 favelas, Patrick, representam um pouco mais de 10% da população nossa, de 2.200.000 e tal. Né? Já um número corrigido pelo IBGE. Significa o quê, Patrick? Significa um crescimento desordenado, um crescimento que não houve planejamento, um crescimento que hoje nós estamos pagando esse preço de que a cidade, quem mora na periferia, paga um preço muito maior na desorganização, no sistema viário não adequado, na falta de calçada, na falta de infraestrutura, na falta de saneamento, no péssimo serviço de transporte, nas condições de trânsito inseguras e falta sinalizado, falta gerenciamento. Ou seja, o comportamento das pessoas fica muito mais difícil de uma cidade que não é planejada para uma cidade que é planejada no mesmo processo cultural de ser do norte, a mesma temperatura. O Roraima já foi do Amazonas. Ele apenas era o cerrado, apenas era a topografia dele era diferente daqui da nossa região, mas ele já foi do estado do Amazonas, é da nossa origem, não é? Ou seja, é da região norte. E nós provamos que é possível fazer numa cidade menor, onde existe um espírito da administração que queira agrupar as pessoas, que queira disciplinar o crescimento. Você vê vias largas,
lugar para se andar, aquela principal que começa lá no centro cívico do centro, quase na beira do Rio Branco, até o aeroporto, aquela grande avenida onde as pessoas caminham, tem ciclovia, tem lugar de encontro, tem lugar de lazer, ou seja, as pessoas se encontram, as pessoas andam na cidade. Esse é um exemplo de convivência e que isso influencia esse comportamento no trânsito, o bem-estar, a qualidade de vida da população. Você trouxe um exemplo interessante, a questão da ciclovia. Tem muita ciclovia lá de fato. Também, de certa forma, é mais fácil planejar as ciclovias quando todas as ruas ali foram planejadas inicialmente, né? Então, enfim, uma cidade muito interessante em termos de transporte que pode ser um exemplo para a gente, né? Por que não? Temos aqui um ouvinte que pede para não ser identificado, né, e manda mensagem dizendo o seguinte: falta de policiamento e fiscalização deixou Manaus inchar ao invés de crescer e tem efeitos no trânsito e na segurança. Concordam? Perfeito. Claro, é isso aí. Esse é o mal que nós pagamos, a falta de planejamento urbano. Esse é o mal que nós pagamos da irresponsabilidade dos nossos dirigentes que preferiram fazer politicagem de que ter um crescimento adequado. Eu vou te dar um exemplo. A você, ouvinte, obrigado pela sua participação. A nossa Manaus da Belle Époque, onde na realidade era aquela Manaus que tinha muita grana para se investir, era o fator econômico do Brasil e da América Latina, onde nós tivemos o primeiro sistema de energia, o primeiro tratamento do lixo, do esgoto, a drenagem de água pluvial, a urbanização das ruas, o sistema de transporte através do bonde elétrico. Era uma Manaus que foi planejada e foi adequada para o tamanho, para aquela perspectiva onde o uso e a ocupação do solo foram respeitados. Apesar de ter muitos escritores, e aí eu ressalto o trabalho do Ottoni Mesquita, que é um doutor, historiador, jornalista, historiador, onde ele faz críticas, o que preços nós pagamos já naquela época, quando, Patrick, nós optamos em aterrar igarapés de que torná-los navegáveis, torná-los habitáveis, fazendo um saneamento. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que a ocupação urbana de Manaus, ela teve um princípio, uma diretriz de que tinha um bairro, era a Cachoeirinha, que era um bairro do trabalhador, tinha um centro histórico preservado, era um porto símbolo da América Latina até hoje, tinha um sistema de transporte, tinha um uso e ocupação do solo que foi exatamente, permaneceu isso. E, Patrick, essa semana eu visitei aquele centro que nós chamamos, que se chama no mundo todo, os mercados de origem, ali naquele centro Butchline. Ali, Patrick, está a nossa história naquelas ruínas, onde diz o seguinte: naquela época se pensava uma cidade para 100 anos. Isso que o ouvinte colocou, se pensava uma cidade para a próxima eleição. Uhum. E é por isso que Manaus se tornou o que tornou, uma cidade quase ingovernável, né? Ela hoje, o seu crescimento urbano, é por isso que nós temos 6 favelas das 20 maiores favelas do Brasil. Foi agora, por isso. Tem um ponto interessante também, né? Que não é algo só de Manaus, é algo que eu imagino que todas as cidades, ou muitas delas, sofrem com esse problema, que é a questão das invasões, né? E isso muito por conta da falta de habitação, né? Se você tem um déficit habitacional, as pessoas procuram qualquer lugar para se estabelecer, afinal elas precisam de uma moradia. E com isso surgem os novos bairros a partir das invasões. Bairros que não têm infraestrutura nenhuma e que, portanto, vão sendo feitos da forma que dá, né? Isso lá em Boa Vista, inclusive, já que a gente está mencionando bastante a cidade vizinha, já é um problema, uma preocupação também, porque a cidade foi feita inicialmente planejada, mas existem as invasões e isso vai, de certa forma, prejudicando essa mobilidade urbana, né? E isso acontece muito aqui em Manaus também. E nesse ponto, Manuel, eu imagino que para a prefeitura também seja difícil, né? A prefeitura tem os seus problemas, sim, deveria resolver mais problemas, mas eu imagino que é difícil, né, com tanta invasão surgindo, ou não, eu estou errado, a prefeitura deveria e tem o poder de resolver tudo isso. Patrick, os números do IBGE eles mostram isso de uma clareza muito grande. A taxa de crescimento das cidades no Brasil, na América Latina. Ou seja, a população saiu do interior, saiu da zona
rural e ela foi para as capitais, de uma proporcionalidade sem controle. O número de pessoas que deixou o interior, que deixou outros estados e veio para Manaus à procura do emprego, à procura de um lugar a só, uma procura de melhoria para a sua família, efetivamente, isso foi muito maior da capacidade que a cidade tinha de absorver. Infelizmente, é exatamente isso que acontece, essa distorção que se tem, né, da necessidade com a capacidade de se resolver. Claro que, quando a gente fala esse preço que nós estamos pagando, isso é uma demanda que nós estamos pagando ao longo desses últimos anos. Eu lhe diria mais, sabe, Patrick? A Zona Franca de Manaus, o projeto Zona Franca de Manaus, ele acelerou o crescimento de Manaus muito mais do que qualquer outra cidade nesse país, principalmente na região norte. Né? Então, na realidade, esse ponto, esse Eldorado de trabalho, emprego e renda, de oportunidades, fez com que eu deixasse a minha cidade no Purus e viesse para Manaus, como milhares e milhares de pessoas amazonenses, né, brasileiros, pessoas no entorno de outros países viessem para cá, de São Paulo, enfim, né, para fazer aqui esse ponto de referência. E essa demanda, Patrick, efetivamente, a política de habitação, ela não acompanhou isso, os orçamentos não acompanharam isso, a capacidade de resolver os problemas não acompanharam isso. Você veja de que, efetivamente, todas as cidades sofreram com isso. Boa Vista também. Eu lhe digo o seguinte, Curitiba também, Goiânia também, não é? Curitiba, ela teve uma política muito mais rígida. Lá, exatamente a política que foi adotada pelos dirigentes municipais, eles efetivamente colocaram um muro para que evitasse, por exemplo, a questão de favela. Você vai em Goiânia também, você vê isso, uma cidade também planejada, da mesma idade que Boa Vista, efetivamente tem uma política muito rígida sobre essa questão de que como ocupar a periferia disso. Eu vou lhe dar um exemplo, Patrick. A maior distorção que existe sobre um projeto urbanístico no Brasil é a terceira cidade do Brasil, que é Brasília. Brasília, quando foi concebido pelo Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, o plano piloto, aquele plano piloto, uma cidade que seria das pessoas de vizinhança, todos os seus blocos, uma cidade sem esquina, uma cidade efetivamente feita para que as pessoas se comunicassem e andassem a pé ou de bicicleta. Hoje, Brasília é a terceira cidade e ela tem lá, dentro das 20 favelas que tem, Brasília ela tem a terceira favela que se tem no Brasil. A primeira é no Rio de Janeiro, a Rocinha, a segunda é São Paulo, Paraisópolis, depois vem Brasília, na cidade, no entorno do plano piloto. Você veja, a cidade símbolo no mundo, protegido pela Unesco, ela sofreu esse avanço desenfreado da capacidade que as pessoas necessitavam de vir para os centros urbanos. E não acompanhou, infelizmente não acompanhou. Esse é um fato, realmente é um fato notório no Brasil. Bom, quem manda mensagem aqui para a gente também, nosso ouvinte, Carlos Alberto, que está lá no sul, está em Gramado, mandando fotos. A gente está falando aqui de problemas de mobilidade urbana, ele está mandando foto das ruas de Gramado. E aí, peraí, né? Que Gramado também é uma cidade turística, né? É por isso que você estava... Eu vi você vendo o computador, eu estava feliz da vida. Eu digo, olha, ele está vendo alguma cidade da Alemanha ou da Suíça. Uma cidade exemplo, né? É isso, e o interessante, né? As ruas bem asfaltadas. Inclusive, algo que eu não vejo ninguém falando por aqui, que é a questão dos fios, dos postes subterrâneos, né? Sim. A gente dificilmente toca nesse assunto. Eu acho que a gente pode conversar sobre isso. Não sei se é inviável fazer isso aqui em Manaus, se é muito caro, é aquela obra que ninguém vê e aí ninguém quer fazer. Então, enfim, acho que dá pra gente conversar sobre isso também, mas é algo que eu posso tirar aqui das imagens que o Carlos Alberto manda pra gente. É a cidade bem organizada, pelo menos nos pontos que ele está passando aqui, e também com a ausência de fios nos postes, né? Bem legal. Manuel, vamos lá falar rapidinho sobre esse balanço, porque tudo isso que a gente está falando sobre estrutura de trânsito, e quando não se tem estrutura de trânsito, cada vez mais acidentes acontecem, né? Então, você traz para a gente o balanço dos acidentes de outubro, né? Isso, exatamente.
um dado muito negativo. Nós começamos a falar na semana passada, mas foi superficialmente, Patrick, evidentemente um número que nos assusta, né? Até outubro, e no mês de outubro, nós tivemos 31 mortes no mês de outubro, né? 31 dias, uma morte por dia. Uma pessoa morreu, perdeu a vida no trânsito de Manaus, né? Isso daí é uma unidade de guerra, né? Uma unidade de guerra, unidade de pandemia, né? Tá certo? Houve um aumento de 55%, né? No número comparado a setembro desse ano, né? Isso é um dado, mais uma vez, que demonstra que sempre um sinal de alerta. Tem aquele filme Os Sinais, onde os sinais dos extraterrestres, os sinais de vida fora desse planeta, e aqui é um sinal de alerta, né, de que esse número é muito preocupante, principalmente quando se diz que de janeiro a final de outubro 129 motociclistas morreram. Houve um aumento de 34%. Sempre uma taxa muito elevada, né? Houve uma morte, aumentou 50% o número de vítimas do ciclista. Houve um aumento de 62 para 74 no mesmo período de janeiro a outubro. Dos pedestres aumentou quase 20%. Né? Isso significa o quê, Patrick? A vulnerabilidade que as pessoas estão tendo na nossa cidade. A vulnerabilidade que se necessita ter campanhas permanentes, um processo de fiscalização, uma mudança de chave, uma mudança de direcionamento, atitudes efetivamente que não pode se deixar apenas na mão de que isso ocorreu somente porque o motorista é imprudente, é inconsequente, ele não obedece à sinalização. Evidentemente que tem fatores fundamentais. Por exemplo, Patrick, ainda a via mais perigosa da cidade ainda é o Rapidão. O Rapidão continua sendo. Nesse mês de outubro, a Constantino Neri barra Torquato Tapajós barra a M010, essa grande via que começa lá no porto de Manaus e vai até Itacoatiara, ela também alcançou o mesmo número que o Rapidão alcançou, ou seja, 17 pessoas também morreram nesse período. Esse é o alerta que nos diz. E mais, a nossa frota, ela continua sendo 93,5% para o transporte individual. Ou seja, 60% são os automóveis, 33%, um pouco mais, para as motocicletas. E apenas 3% para os ônibus. E em torno de quase 5% para o transporte de carga, que continua ainda trazendo transtorno, matando, trazendo transtorno para todo mundo. Alerta que todo mês acende e diz, por favor, vamos fazer um mutirão, vamos fazer uma atitude para que nós possamos mudar, começar a mudar esse número. Não ficarmos na arquibancada ou na beira do gramado de braços cruzados, torcendo, fazendo promessa para que não chova. Ou para que venha alguma coisa divina do céu e que efetivamente mude. Efetivamente não vai. Nós temos que começar a fazer, nós temos que começar a agir, nós temos que começar a fazer um mutirão de mudança efetivamente desses números, porque são vidas que estão. Você sabe, Patrick, é pouco uma pessoa por dia? Não. É uma vida. À medida em que a gente possa cada dia mais, cada mês mais ir decrescendo esse número, são vidas que vão sendo salvas. Essa aqui é a grande lição. E sempre volta para a questão que a gente falava no começo, né? Que você falava sobre a cidade ter parado no tempo, né? Ela foi feita para uma quantidade de pessoas lá atrás e hoje a população é muito maior. E isso é lógico, né? Com o tempo, a população vai sempre aumentando. E se nada for feito para melhorar o trânsito, obviamente, mais ocorrências, né? Mais acidentes, mais vítimas. Não quer dizer que o trânsito da cidade está piorando, quer dizer que mais pessoas estão utilizando a mobilidade urbana e se o trânsito não melhora, os números de acidentes só vão aumentar, né? Então a cidade precisa acompanhar. A questão é, a cidade consegue acompanhar, né? Não sei. Eu acho o seguinte, é uma obrigação. Você sabe, Patrick, eu te digo o seguinte, tudo na vida tem um jeito.
Por que Amsterdã mudou isso em 10 anos? Amsterdã mudou isso de uma cidade violenta, de uma cidade para o automóvel, ela passou a cidade ser a cidade que mais tem prioridade ao pedestre, prioridade ao ciclista. Foi por acaso? Não. Houve uma mudança, um processo nacional. Nós inclusive, já comentamos isso daqui. Ou seja, há exemplos positivos, né? Positivos, não tenha dúvida. Curitiba também, Goiânia também. Ou seja, eu lhe diria o seguinte, Boa Vista também. Boa Vista é um exemplo nosso da região norte, onde nós vamos tendo que ir contra o C, contra o V, adaptando a nossa situação, adaptando ao nosso bairro. Eu acho que é importante a gente começar isso, sabe, Patrick? Uhum. O que é que eu posso melhorar o nosso bairro? O que é que eu posso melhorar a nossa zona? Qual é a zona que é mais perigosa hoje? São as zonas norte, leste e oeste. O que é que nós podemos fazer nessas zonas para começar a minimizar esses problemas? A diminuir o número de acidentes, a melhorar o transporte coletivo, a melhorar a caminhabilidade das pessoas, a segurança das pessoas, do pedestre. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer no nosso núcleo, lá na Cidade Nova? O que é que nós podemos fazer? Olha, nós estamos implantando, por exemplo, a Prefeitura está fazendo a sua maior obra que tem de impacto urbano na cidade, que é aquele viaduto Rei Pelé lá no Jorge Teixeira. Uhum. Nós tivemos, na sua ausência, nós tivemos lá com a equipe da TV Amazonas, exatamente fazendo uma visita, fazendo uma avaliação de como é que está uma obra que era para terminar esse mês de dezembro de 2024, vai terminar em 2025. Evidentemente que ali era um ponto para se começar um mutirão. Não só a obra, mas um processo educativo, um processo de participação comunitária, um processo de fiscalização maior, um processo de melhoria ao pedestre, melhoria ao estudante, ao idoso, ou seja, um processo, a prefeitura entrar para melhorar o estado de mobilidade das pessoas. Essa é uma dica que nós damos. Manuel Paiva, te agradeço pelo comentário de hoje, grande abraço, boa terça, até a próxima semana. Até a próxima semana, obrigado, bom dia a todos, um abraço a todos. Intervalo.